Bom, vamos lá. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6. Abre aí no seu celular, eu sei que você vai falar, não, vai ter no telão e tal. Não, abre aí no seu celular, dá uma grifada aí. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6, a Palavra de Deus diz assim: Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, pela oportunidade de nós estudarmos a Tua Palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque isso é um privilégio. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco. Que, Deus, em nome de Jesus, essa revelação se torne real em nós, Pai. Que essa palavra possa de verdade transformar o rumo da nossa vida, Pai. Eu creio num agir especial do Espírito Santo nessa noite. Eu creio que o Senhor está aqui conosco. Eu creio que o Senhor tem falado através de cada canção, cada oração, cada aplauso, cada detalhe desse culto tem sido preparado pelo Senhor e não será diferente daqui em diante, Pai. Então fale conosco, crie um memorial em nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. O que eu vou ministrar hoje aqui para vocês tem sido aquilo que Deus tem mastigado dentro de mim durante todo esse ano. Se eu pudesse falar para vocês algo que Deus tem trabalhado no meu coração, na minha vida, no meu caráter, no meu dia a dia, é essa palavra durante todo o ano, desde o começo do ano até aqui. E cada vez mais essa palavra tem se tornado real dentro de mim, a ponto de eu poder hoje pregar para vocês, porque até então não estava sendo muito real assim. Então nós precisamos ser honestos. Todos nós vivemos em uma sociedade instagramável, não é verdade? Vocês sabem do que eu estou falando. Nós vivemos em uma sociedade onde fatos, frases que dizem quem não é visto não é lembrado, permeiam o nosso dia a dia. Quem nunca ouviu ou falou isso? Poxa, quem não é visto não é lembrado. E então, produto, serviço, atenção, vida pessoal, vida esportiva, relacionamentos, lugares, pessoas, doces, qualquer coisa se torna um produto. E aí nós começamos então a vender a nossa vida como um produto. E então tudo que fazemos se torna um produto. Então você está num restaurante, o fato de você estar no restaurante só não basta. Você precisa tirar a foto, postar o melhor ângulo da foto do prato mais caro do cardápio para mostrar para as pessoas que você está ali. E aí, à medida do tempo em que nós vivemos nesse sistema, nós nos tornamos escravos do exibicionismo. Escravos de mostrar para as pessoas que eu estou num lugar legal, eu estou acompanhado de pessoas legais, porque não basta apenas viver, eu tenho que mostrar. Não basta apenas experimentar algo bom, eu preciso postar. Eu vou lá no Krispy Kreme. Não basta ficar na fila de 2 horas esperando para comer um donuts, eu preciso postar no meu Instagram, porque todos os meus amigos vão sentir inveja de mim quando eu comer aquele donuts, que de fato é maravilhoso, gente, meu Deus do céu. Já comeram? Ninguém nunca comeu aqui? Quem já comeu esse donuts maravilhoso do céu? Meu Deus do céu, que perdição. Esse ano eu tenho sido bem restritivo com doce na minha dieta, e aí minha irmã mora lá perto do lugar lá, e minha irmã está grávida, ou seja, ela fura a fila. Todas as vezes que nós vamos na casa dela, a gente fala: Leia, você tem uma missão, pegar essa sua barriga de grávida, ir até a fila e voltar cheia de donuts para essa casa, porque a gente vai comer tudo. E aí eu passo a semana inteira sem comer doce, chego lá, como 6 donuts. Que vida louca. Enfim, só que o ponto é que tudo que fazemos, precisamos mostrar. Porque a propaganda é a alma do negócio. Porque quem não é visto não é lembrado. E aí as pessoas elas vão estudando sobre publicidade, propaganda e tudo mais. E se você estudou isso na faculdade, eu não tenho preconceito contra você. Porém, todo bom publicitário flerta com a mentira. Porque não é que
as propagandas são mentirosas? É que elas apenas mostram um lado da realidade. Existe um livro, Comunicação em Crise, que ela diz que a publicidade ela é uma lente através da qual nós vemos apenas o que deve ser mostrado. Apenas o que é bom, apenas o que é aprazível, apenas o que é legal. Então, nós mostramos o nosso melhor dia. Nós postamos quando estamos viajando. Nós postamos quando vamos para a Europa, postamos o dia legal, mas o dia que não é tão legal, o dia de crise, as situações adversas, não faz sentido mostrar para as pessoas. Tudo bem que tem uma galera aí que ganha dinheiro até nisso, mas enfim. E aí nós criamos uma hiperrealidade, uma propaganda, uma imagem. Criamos algo que não somos nós, mas é aquilo que nós queremos mostrar para o mundo, uma vida de propaganda. E aí uma sociedade que prega que a exposição é o caminho para a vitória, somos levados a crer que só venceremos se formos vistos. Eu e você, nós acreditamos nisso, que se alguém nos ver, se as pessoas nos verem, aí sim a nossa vida vai dar certo. Se as pessoas nos seguirem, se nós tivermos muitos seguidores na rede social, a nossa vida vai dar certo. Quanto mais exposto eu for, mais pessoas vão me acompanhar e aí sim a minha vida vai acontecer. Nós acreditamos nisso, de verdade. Acreditamos nisso. E é uma guerra interna nós tentarmos não acreditar, porque tudo ao nosso redor fala que é isso. Olha, se você tiver exposição, você vai vencer. É isso. Só que a Bíblia, ela é antagonista ao mundo, querido. A Bíblia é totalmente antagonista àquilo que vivemos nessa terra. Todos os valores e princípios que a sociedade aponta para um lado, a Bíblia aponta para outro. E a Bíblia é meio radical nesses assuntos. E aí eu quero estudar 3 exemplos bíblicos com vocês, falando sobre uma vida secreta. Falando sobre uma vida que é aquilo que Deus espera de nós, de mim, de você. E aí, vamos começar em um primeiro ponto, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. De quem que a Bíblia está falando aqui? De um personagem chamado Davi. Quando a Bíblia fala sobre Deus ver o coração das pessoas, Deus estava enxergando o coração de um menino jovem chamado Davi. O que está acontecendo aqui nessa história? Deus, ele tinha um rei Israel chamado Saul, um homem bonito, cheiroso, charmoso, um homem incrível, alto, forte, soldado de guerra, um homem que era o rei de Israel e o grande rei da nação. Só que tem um problema, Saul pecou diante de Deus, e Deus não se agradava dele. Então Deus chega para o profeta chamado Samuel e fala: Samuel, eu quero ungir um novo rei. Então vai lá para a casa desse homem que eu vou te mostrar, e lá você vai ungir o próximo rei de Israel. Só que ao chegar na casa desse homem, Samuel vê os filhos dele, e os caras são bonitos, jovens bonitos, cheirosos, homens que você fala: caramba, isso aqui daria um bom rei. Isso aqui, olha só que demais. E aí, ao olhar esses meninos, Samuel tem certeza, bom, esse será o próximo rei. E aí Deus fala isso aqui que eu acabei de ler para Samuel. Samuel, não olhe com seus olhos, não é isso que eu vejo. Porque você vê tais coisas, mas eu olho o coração. Queridos, entenda algo, nós precisamos zelar por valores secretos. Nós precisamos zelar por valores que ninguém vê. Por exemplo, todo mundo vê aparência, todo mundo vê beleza, todo mundo vê aquilo que é claro, está na cara, é óbvio. Cara bonitão, cheiroso, alto, está claro, é isso aqui é legal, é bacana. Os nossos olhos se atraem pela beleza. Porém, existem valores secretos que um jovem, Davi, tinha. Um menininho que cuidava de ovelha, modesto. E aí, olha só, quando a Bíblia nos apresenta o personagem Davi, ele é uma criança ruiva, indefesa, que cuida de ovelhas. E aí não faz sentido aos nossos olhos esse menino aqui ser o rei de Israel, porque ele é só um menino.
E aí no texto que a Bíblia nos fala sobre Davi, em 1 Samuel 17, 34 a 36. Porém Davi respondeu a Saul: o seu servo era pastor de ovelha de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, o atacava e a arrancava da sua boca. Se ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o golpeava e matava. O seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois afrontou os exércitos do Deus vivo. E aí, o que a Bíblia nos mostra? Que Davi ele era zeloso e corajoso. Mas aonde? Aonde ninguém via. Davi, ele era extremamente cuidadoso, prezava por um bando de ovelha, insignificante. Um bando de ovelha que, se alguma se perdesse, não faria nenhuma diferença na vida de Davi. Qual é o problema de um leão roubar uma ovelha? Ixi, uma ovelha. Ah, fazer o quê, né? Perdeu. Mas existia um zelo no coração de Davi, que essas são as minhas ovelhas, e eu cuido delas, e eu prezo por elas. Ah, Davi, mas ninguém está vendo o seu esforço. Não importa, eu amo essas ovelhas, eu sei o nome de cada uma delas, eu cuido delas, eu trato as feridas dela, eu sou zeloso por cada uma delas. Então, se algum bicho vier para tentar, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não vou deixar essas ovelhas se perderem. Sabe o que a Bíblia me apresenta aqui? Um personagem zeloso, amoroso, cuidador, corajoso, aonde ninguém via. Quem que está aqui para reconhecer o esforço de Davi? Quem que vai aplaudir? Nossa, olha só, Davi enfrentou um animal por uma ovelha. Ninguém. E aí sabe o que acontece, queridos? Que quando nós estamos em lugares que ninguém vê, parece que o nosso esforço não faz diferença. E aí a gente não se esforça. Porque ninguém vê. Ah, eu estou fazendo isso aqui, mas ninguém está vendo o meu trabalho. Ah, eu estou trabalhando aqui, eu estou me esforçando aqui na empresa, mas, poxa, ninguém fala nada, ninguém me elogia, meu chefe não fala comigo, eu não recebo um feedback positivo. Ah, eu acho que eu vou ter que largar a mão. Ah, eu estou cuidando disso aqui, poxa, agora eu estou aqui na igreja, me deixaram para cuidar da balinha verde que vai entregar para a pessoa. Ah, mano, eu vou cuidar da balinha verde, é insignificante o meu trabalho, não faz diferença nenhuma. Querido, entenda uma coisa, Deus vê. Deus vê. E aí nós criamos esse modelo, essa expectativa de que se não for instagramável o nosso trabalho, não tem valor. Se não for midiático, se não for bonito aos olhos das pessoas, se não traz reconhecimento, não tem valor. Quando a Bíblia me mostra que o zelo, ele precisa estar presente em pessoas que amam a Deus. Por que eu vou trabalhar em uma coisa que ninguém está vendo? Por que eu vou ajudar uma pessoa sem receber nada em troca? Por que eu vou parar aqui para conversar com uma pessoa, cuidar de uma pessoa que não me traz absolutamente benefício nenhum? Porque eu sei que essa pessoa não tem nada para me oferecer. Por quê? Porque eu amo a Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Quantas e quantas vezes eu preciso ter conversas, reuniões, fazer coisas, ir a lugares, me colocar em umas situações. O pessoal brinca comigo, você arruma cada confusão, hein, Rafael? E me coloco em posições que as pessoas não fazem ideia. Me ver pregando em algum lugar aqui ou na igreja, não é 1% do meu ministério. Não é 1%, não é uma grama, não é uma fagulha daquilo que eu vivo e faço com Deus. Querido, o lugar onde nós crescemos em Deus não é em cima de um palanquezinho como esse, falando da Bíblia para você. Isso não prova que eu sou um homem de Deus. Eu posso ser mentiroso, alcoólatra, bêbado, endemoniado, cheio do capeta e estar aqui fazendo a mesma coisa. Não prova. O que prova é aquilo que eu faço onde as pessoas não veem. E Davi nos mostra que Deus vê. Davi nos prova que Deus vê. E aí, primeiramente, Davi, que nos mostra valores secretos, uma vida zelosa, um homem corajoso. E aí tem um outro personagem que nos mostra algo mais específico ainda. Em Gênesis capítulo 39, a partir do 9, diz assim: ninguém nesta casa
é maior do que eu, e ele não me negou nada, a não ser a senhora, por ser a mulher dele. Como, pois, eu poderia cometer maldade tão grande e pecar contra Deus? Quem disse essa frase? Um menino chamado José. E aí a Bíblia nos apresenta José, um personagem que vive uma integridade secreta. Porque eu falei aqui sobre fazer coisas secretamente que ninguém vê, e José me mostra que não basta apenas fazer aquilo que ninguém vê. Nós temos que não fazer aquilo que ninguém vê. Tem coisas que nós devemos fazer, e tem coisas que nós não devemos fazer. Porque integridade, queridos, ela deve ser secreta. José, ele foi um jovem que foi tirado da casa do seu pai, foi levado para uma terra estrangeira. Se coloque no lugar dele. Chega um povo aí qualquer, sei lá, a França invade o Brasil, te leva daqui, te levam lá para a França. Aí você vai parar numa casa, você não entende nada de francês. Você se torna escravo dessa casa, servo mais baixo. De repente você vai melhorando o trabalho, você trabalha bem, você é o chefe da casa, você é o gerente da casa, mas você é um escravo lá, ninguém vê você. Meninão. Aí chega uma mulher cheirosona, bonitona e começa a dar em cima de você. E ela devia ser cheirosa, não é possível. Esposa do governador do Egito. Os egípcios se cuidavam muito. Não devia ser feia. E aí ela começa a dar sinais, e aí ela começa a falar, e aí, você está cheiroso hoje, está bonito, hein, José? E ele está vendo a maldade chegando, e aí ele está vendo o negócio acontecendo, até que ela dá o checkmate nele. Eu não quero ser específico o que ela deve ter feito, mas preencham com a imaginação de vocês. Agarra José, agarrou o menino. Querido, coloque-se no lugar, aquele menino era jovem, cheio de testosterona, vocês sabem do que eu estou falando. Opa, eita nós. Vamos embora. Que isso? Alguém saberia? Não. Os pais dele não estavam mais lá, os irmãos dele não estavam ali, ninguém conhecia ele ali naquela terra. Sabe, é um lugar tão secreto, tão escondido, tão distante aos olhos das pessoas, que não teria problema nenhum. E José fala, só uma pegadinha, né? Só um negócio. E aí, queridos, olha só, quando José vai explicar para ela o que está acontecendo, ele fala, olha, o seu marido me deixou responsável por tudo, mas pela senhora não, calma lá. E o final da frase é o quê? Como eu poderia cometer uma maldade tão grande e pecar contra quem? Contra Deus. José, ele via que Deus estava ali com ele. Enxergava que, por mais que eu esteja distante da minha família, distante da igreja, do culto, das pessoas que me conhecem, por mais que eu esteja num ambiente seguro para pecar, Deus está me vendo. Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe dos meus atos. José nos revela uma identidade, uma integridade que era secreta, que não lhe traria benefícios, na verdade trouxe prejuízo. Depois disso aqui ele foi preso, porque a mulher falou que ele atacou ela, e ele não atacou, ele saiu correndo. E a mulher agarrou a roupa dele, rasgou a roupa dele, mas ele fugiu. Querido, entenda isso. Sabe, o que nós fazemos quando as pessoas não nos veem? O que te impede de pecar quando você está sozinho? Nada. Nada te impede. Nada te impede. Quer pecar? Esses dias o Gui pregou isso aqui na igreja. Mas você quer viver o pecado? Vai, meu querido, vive. Você é livre. Aqui na igreja nós proibimos que você peque? Não, pode pecar. Oxe, está tudo certo. Mas você vai ver o que vai acontecer na sua vida depois. Porque Deus está lá. Porque as consequências do pecado, em algum momento, elas vêm à tona. Não dá para todas as vezes guardar para debaixo do tapete e guardar para debaixo do tapete. Tem gente que o tapete já tem 5 metros de altura. Porque guardam os defuntos lá, os defuntos vão crescendo. Sabe, queridos, quem é você quando ninguém vê? Quem é você no escuro? Quem é você lá longe?
distante das pessoas, distante de pessoas da igreja, distante dos olhares dos amigos da igreja. Sabe, nós precisamos crescer em integridade. Quantas vezes você chega no trabalho e fala, putz, hoje eu não queria trabalhar. Eu acho que hoje tem que dar migué, né? Tem que dar um migué e fazer nada. Para que trabalhar? Ninguém está vendo que eu não estou trabalhando. E aí é você e Deus. Ah, eu estou aqui, mano, essa menina apareceu, tem uma pombagira nela, né? Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber. Ela não é da igreja, ela não conhece ninguém da igreja. Só nós dois aqui. Vamos encarar essa pomba aqui, vai. Só a pombinha. E aí nós nos colocamos em situações, em lugares, e aí nós frequentamos lugares, e aí nós andamos em lugares, e queridos, isso nos leva para a tragédia. Isso nos leva. Eu falei para vocês aqui, eu poderia viver uma vida de pecado e está aqui. Poderia. Tem muito pastor por aí que faz isso, muito líder da igreja que faz isso, muito. Mas esse lugar aqui, essa posição não me torna crente. O que me torna crente é meu lugar secreto, é a minha vida oculta, é o jeito que eu falo com a minha esposa quando eu chego em casa, é o jeito que eu trato as minhas filhas, é o jeito que eu lido com os meus amigos, é o jeito que eu estou no dia a dia, é o jeito que eu trato às vezes funcionários, é o jeito que eu trato às vezes garçom. É o jeito, é a maneira, é o coração. Tem gente que é legal, bonzinho com você, chega o garçom, errou um negócio no prato dele, vira com Satanás. Quem é você? Sabe, a nossa vida, os nossos passos, a nossa atitude, as nossas palavras refletem a Cristo no nosso dia a dia? Quando você tem a oportunidade de ser Jesus na vida de alguém, você é ou não é? Você faz aquilo que Jesus faria ou você faz aquilo que Satanás faria? Já parou para pensar que muito cristão é agente do diabo na sociedade? Porque vive como Cristo dentro da igreja e como Satanás fora. E aí, fora do ambiente da igreja, que tudo é lindo, você age para destruir a vida de pessoas. Você age para enganar, para mentir, para maltratar, para ser rude, para ser grosseiro. Oh, lindo. Para falar que paga e não paga. Por que crente é tão caloteiro, né? Vocês estão rindo? Crente é o bicho mais caloteiro que existe. Qual é o sentido? Deus nos pede a ter uma vida de integridade. Uma vida correta, mesmo que não te traga recompensas. Uma vida íntegra, mesmo que ninguém te aplauda. E não fique esperando o aplauso, tá? Porque a sociedade esfola pessoas que vivem a vida correta. Esfola. A sociedade maltrata a gente que é cristão, que é íntegro. Vixe! A sociedade muitas vezes vai te trazer prejuízo por fazer o certo, mas não importa, porque eu obedeço a palavra de Deus. E aí em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, o texto que eu li no começo da mensagem, versículo 5 diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Queridos, nós precisamos viver uma intimidade secreta. A intimidade que nós devemos ter com Deus, ela deve ser secreta. Ah, Rafael, quer dizer que eu não posso postar nada cristão na minha rede social? Para de ser extremista, ô maluco, não estou falando disso.
Eu estou falando que a sua intimidade com Deus, ela se constrói de forma secreta. Você não tem que ser o tagarela da sua vida com Deus. Sabe, usar um megafone para falar, nossa, olha, hoje eu estou jejuando, olha só, hoje eu sou muito santo. Olha, hoje eu orei 5 Ave Maria, 6 Pai Nosso, 2 não sei o quê, fiz o ritual, dei a cambalhota, fiz o sinal da cruz, já aquelas bolinhas lá, sabe? Eu nunca fui católico, mas quem foi católico sabe do que eu estou falando. Faz todo rezar o terço. Rezou todo o terço, não sei o quê, fez todo o ritual, todas as práticas, tudo aquilo para mostrar que, olha como eu sou espiritual. Queridos, sabe, quando Jesus está ensinando sobre relacionamento com Deus, Ele está falando que a nossa vida com Deus é íntima. Ao falar sobre orar nas praças, como os hipócritas que oram diante da multidão, Jesus estava aqui encarando as pessoas mais importantes no sentido religioso de Israel. Jesus é como se ele estivesse hoje aqui falando dos pastores mais importantes do Brasil. Porque os fariseus em Israel eram os homens responsáveis por ensinar a Bíblia ao povo, eram os defensores da palavra de Deus, eram os apologetas da época, eram os caras íntegros, os caras, nossa, esses caras são de Deus, esses caras estudam a Bíblia 24 horas por dia, e aí Jesus vira para eles e fala, olha, tá vendo esses caras aí? São hipócritas. Esses caras, eles são falsos. Por quê? Porque eles vivem para demonstrar santidade, quando na verdade isso é vaidade. Sabe, aonde você está construindo o seu relacionamento com Deus, de forma pública ou privada? Aonde? Aonde você está construindo? E queridos, a nossa vida privada com Deus não pode ser pública. Piada ruim, porque senão ela vira uma privada pública. Já foi numa privada pública? É difícil. Piada péssima, veio na cabeça, eu devia ter deixado ela passar. Não pode, queridos, não pode, não pode. E é muito difícil. E eu vou falar isso para vocês porque eu sou uma pessoa que eu vivo do ministério há muitos anos, eu fui para o seminário com 18 anos de idade, eu vivo no ministério em tempo integral desde aquele tempo. E a todos os dias eu sou tentado a fazer uma coisa. Não, Rafael, cria um circo, cria algo para mostrar que você é um cara de Deus, você é um cara que lê a Bíblia na sua casa para suas filhas, filma tudo isso, posta na rede social, você vai ganhar seguidor, vai ganhar engajamento. Olha, mostra que a sua filha conhece Noé, Moisés e não sei o quê. Mostre todas essas coisas, porque aí as coisas vão acontecer. Querido, Satanás fala isso no meu ouvido todo dia. Todo dia. E eu sei que é o Satanás. Graças a Deus eu sei quem é a voz de quem. Porque aquilo que eu vivo com Deus na minha casa é da minha casa, é meu, é com Deus. Eu prego direto na igreja. Quantas vezes eu estou orando, lendo a Bíblia, nossa, isso aqui daria uma pregação. Começa a escrever, aí Deus fala, oxi, isso aí é seu, não é dos outros não, para de escrever. Aí eu falo, foi mal Deus, desculpa. E aí a nossa vida íntima com Deus se torna uma exibição. Nada contra, querido, mas puxa, ai meu Deus do céu. Aí chora filmando. Puxa, mas eu tenho uma dificuldade com quem chora e filma, tenho uma dificuldade. Vocês ouviram? Eu acho que... E eu tenho uma dificuldade muito grande, porque, sabe, nós entramos nesse automático de exibição, nesse automático de querer a atenção das pessoas. E aí nós usamos o lugar mais especial do mundo, que é a presença de Deus, que é o lugar que nós temos intimidade com Ele, é o lugar que Ele fala conosco, é o lugar secreto, o lugar precioso, e nós estamos tentando usar isso que é tão lindo, para ganhar um like. Que desgraça. Sabe o que a Bíblia fala? Que se nós vivermos pelas coisas dessa terra, de todos os homens, nós somos os mais miseráveis. Se for para aparecer para as pessoas e ser bonitão para as pessoas, de todos os homens dessa terra, nós somos os mais miseráveis. Eu não quero ser o líder de jovens mais conhecido do Brasil. Eu não quero.
Eu quero ser servo de Jesus Cristo. Eu quero amar Jesus. E eu quero que Jesus lá do céu, assim como Deus fez para Satanás, já ouviu essa história? Deus virou para Satanás e falou: olha, está vendo Jó? Meu servo Jó, servo bom e fiel, me obedece, se desvia do mal, homem íntegro. Alguém que Deus olha do céu e fala: ó, aquele ali, ó, me obedece, me serve, aquele ali se esforça para obedecer a minha palavra. Ele é meio errado, às vezes ele erra o alvo, às vezes ele erra, ele tenta acertar, mas ele me ama, e ele faz as coisas porque ele me ama, e ele faz as coisas por mim. Ele não faz as coisas porque ele quer que as pessoas gostem dele, esperando aplauso das pessoas, reconhecimento das pessoas, esperando que as pessoas gostem dele, deem um abraço, falam: poxa, como você é uma bênção. Grande desgraça que é tudo isso, se Jesus olhar para a gente e falar: puxa, eu não conheço vocês, porque vocês estão tão preocupados em agradar todo mundo, que eu nem sei quem vocês são. Que tudo é uma mentira, que tudo é um engano, que tudo é falso. Tudo é falso. Sabe, queridos, Jesus, ele não apenas falou sobre viver uma vida de intimidade com Deus, ele viveu. Quando os discípulos chegam para Jesus e querem lhe perguntar algo: Jesus, ensina-nos algo. O que eles perguntam? Jesus, ensina-nos a orar. Porque nós não sabemos orar como o Senhor ora. O que eles estão falando? Que eles viam Jesus orar tantas vezes, em tantos momentos, que eles falavam: cara, a gente precisa aprender a orar como ele ora, porque Jesus sai para orar e fica 6 horas orando. Eu vou orar e falo: Deus, abençoa minha mãe, meu pai, minha tia, meu cachorro. Ixi, agora, quem que tem que orar mais? A política, Deus, a política vai ter trabalho. Abençoa, Deus, acho que acabou o assunto, deixa eu ver, vai começar uma série nova, vamos embora. E aí você deita na sua cama, 11h50 da noite, se cobre com a coberta, e jura que dali vai sair a melhor oração do mundo. Deus abençoa minha vida. Pum. Quem nunca acordou no dia seguinte com a mesma oração? Em nome de Jesus, amém. Acordei. Olha só, Marcos capítulo 1, a partir do versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Mateus capítulo 14, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte a sós para orar. Ao cair da tarde, lá estava ele, sozinho. Jesus fazia algo maravilhoso, estava com a multidão, pregava não sei o que, acabou, eu vou orar, eu vou me separar com o Pai. Jesus estava diante das pessoas, ele abençoava, curava, acabou, eu vou me separar e estar com o Pai, eu vou orar, eu vou ter momentos de intimidade. Ele era o próprio Deus, talvez ele nem precisaria fazer isso, mas ele entendia a importância da conexão com o Pai, e ele nos deixou isso de modelo. Querido, quanto tempo faz que você não tem conexão com o seu Pai? Real. Conexão sincera, verdadeira com Deus. E aí? E aí nós caímos em alguns enganos. Poxa, mas se eu fizer isso aqui, se eu fizer dessa forma que você está falando, Rafael, talvez eu tenha menos oportunidades. Porque, de fato, quem não é visto, às vezes não é lembrado. E deixa eu te contar uma coisa que é fato. As pessoas que fazem isso, as pessoas que se promovem, as pessoas que divulgam a vida espiritual e tal, e se exibem, e vivem essa vida de exibicionismo espiritual. E entenda, querido, eu não estou julgando quem é quem. Cada pessoa sabe da sua própria vida e vai lidar com Deus, tá? Não estou apontando o dedo para ninguém especificamente. É que eu conheço a hipocrisia do homem e eu sei que, tem coisa que é hipocrisia. Eu sei porque eu me conheço. Mas quem sabe quem é Deus. Porém, pessoas que fazem isso naturalmente terão mais oportunidades. Sim, isso é verdade. Muito verdade. Muito, muito, muito verdade. Porém, existe uma coisa.
Viver uma vida onde nós buscamos primeiramente ser íntegros, primeiramente ter caráter, primeiramente ter uma vida de intimidade com Deus. Viver essa vida é o caminho mais difícil, sim. É o caminho que trará menos oportunidades, sim. É o caminho áspero, porque em vários momentos você vai ver pessoas prosperando do seu lado, sabendo que elas não deveriam estar ali. Você vai ver pessoas que não servem a Deus tendo mais oportunidades que você. Sim, vai acontecer. Porém, existe um ponto crucial nessa história. Pessoas que crescem em secreto com Deus não desperdiçam oportunidades, porque elas estão prontas quando a oportunidade chega. Porque Davi estava pronto para ser rei de Israel. Quando o povo chegou até ele e falou: Davi, Saul morreu, o filho dele morreu, e aí? Precisamos de um rei. Tá bom, vamos embora. José estava pronto quando ele foi chamado lá diante do faraó e falou: ó, o negócio é o seguinte, o faraó teve um sonho aí, nós estamos precisando de alguém que saiba alguma coisa, e aí, José? José estava pronto. Daniel estava pronto quando Nabucodonosor chamou e falou: mano, é o negócio, eu tive um sonho, eu não vou falar nem o sonho que foi, e nem o que... eu quero que você me conte tudo. Daniel estava pronto. Porque pessoas que crescem em secreto, elas crescem em lugares que ninguém vê, querido. As árvores mais preciosas que existem são as árvores onde a raiz é maior do que a parte de cima. A raiz, ela é tão profunda, ela cresceu tanto, ela espalhou em tantos lugares, e ali é a força dela. A força dela está em lugares invisíveis, em lugares onde ninguém vê, ninguém enxerga. E queridos, desse ano, na minha vida, a minha maior oração tem sido: Deus, eu quero ser íntegro, correto, eu quero amar ao Senhor, mesmo que ninguém veja. Deus, me cria em mim um desapego pela opinião alheia. Cria em mim, Deus, porque não é natural, querido, não é. A gente espera, assim, aplauso das pessoas. Mas, Deus, não importa isso. Cria em mim uma necessidade tão grande do Senhor, do que aquilo que as pessoas falam de mim, pensam de mim, esperam de mim, paciência. Eu quero amar ao Senhor e viver uma vida de integridade contigo. Eu quero que o Senhor me reconheça como um servo bom e fiel. Eu quero que o Senhor veja em mim alguém que está disposto a abrir mão de coisas, a estar na tua presença. Eu quero que o Senhor olhe do céu e fale: olha lá, meu menino, às vezes ele erra, ele é cabeçudo, mas ele me ama, mas ele faz as coisas porque me ama, mas ele abre mão de pecados porque ele me ama, mas ele está disposto a sacrificar o tempo, a energia, o esforço, porque ele quer me agradar. Querido, nessa vida, nessa terra, nós precisamos viver para agradar a Deus, e apenas a Ele, e apenas a Ele, e está tudo certo. Se amanhã você sair daqui e ficar triste comigo, foi mal. Mas se Deus falar: não, meninão, eu amo você, você está no caminho certo. Talvez você desagrade algumas pessoas, mas você me ama. Está tudo certo. Desculpa você. Mas antes de tudo eu quero agradar a Ele. Antes de tudo, antes de tudo. Antes de tudo, antes de qualquer coisa. E aí as oportunidades que vêm, antes de aceitá-las, nós sabemos se é de Deus ou não. Sabemos. E aí as decisões da nossa vida, elas são pautadas em querer agradar a Deus. E aí os passos que damos são pautados, direcionados. Poxa, isso aqui vai agradar a Deus, então eu vou fazer, porque é para a glória de Deus. Mesmo que custe algo. Mesmo que às vezes dê um pouquinho mais de trabalho, mesmo que às vezes seja mais desgastante, mas não importa, eu não vivo nessa terra por isso, eu vivo para agradar a Deus. E aí o motivo da nossa vida é outro. Sabe, querido, é muito legal impactar o seu sábado, mas impactar a sua quarta-feira, quinta-feira, no seu quarto sozinho, se isso acontecer, valeu a pena essa noite. Se na quinta-feira, lá no seu quarto, você se ajoelhar e buscar a presença de Deus de todo o coração, valeu a pena nós estarmos aqui hoje.
você se ajoelhar e falar: Jesus, eu confesso diante do Senhor os meus pecados, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu te amo, Jesus, e eu quero que você faça parte da minha vida. E querido, eu tenho algo para te falar, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer parar de te dividir com tantas besteiras que você faz e vive na sua cabeça, com tantas distrações que você leva durante o seu dia a dia. Sabe, semana passada ou retrasada, eu não me lembro muito bem, Deus me deu uma dura assim, ó, na costela, assim, forte, assim, quase que um choque, falando: Rafael, distrações. Ele gritou isso e foi embora, pelo menos na minha percepção, foi assim que aconteceu. Rafael, distrações. Plum, sumiu. Aí eu: o que você quer dizer com isso, Deus? E é óbvio que ele não falou mais nada depois disso, porque já estava claro. E aí a gente perde tempo com distrações, e aí a gente perde tempo com besteira, e aí a gente perde tempo com tanta coisa. Enquanto ele está lá falando: poxa, eu só queria ter tempo com você. Eu só queria caminhar com você, eu só queria conversar com você, eu só queria andar com você. Sabe, queridos, existem pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo tem saudade de você. Saudade, 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 ô saudade. Puxa, faz tempo, hein? Você vai na igreja? Vai, mas comigo, olha, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não se vê. Faz tempo que a gente não bate um papo. Faz tempo, faz tempo. Sabe, queridos, de todo o coração, de todo o entendimento, vamos buscar viver uma vida que agrada a Deus. Que custe tudo da nossa vida, que custe tudo. Eu quero viver uma vida que agrada a Deus. Eu quero que minhas filhas vejam Jesus em mim dentro de casa. Eu quero que ao sair de casa pela manhã, Jesus esteja em mim, através de mim. E que eu fale tentando acertar o alvo, tentando agradar a Ele, não tentando me justificar, não tentando colocar o meu nome, construir o meu nome. Não, que se dane o nosso nome, gente. Eu quero construir o nome dEle, Jesus Cristo. Porque Ele é capaz de realizar o sobrenatural na vida de outras pessoas, porque Ele é lindo, porque Ele é precioso, porque Ele é eterno, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é a melhor coisa que existe no mundo, porque Ele é capaz de fazer o sobrenatural na terra, é Ele. E aí nós devemos simplesmente apontar tudo aquilo que temos para Ele, e dane-se o resto. Dane-se. E o resto, que o resto seja resto, e se torne resto, e vire resto.